O maior time que eu vi jogar, embora a memória às vezes force um pouquinho a afetividade de coisas que a gente tenha visto no YouTube, tenha ouvido alguém falar, para mim o melhor time que eu vi jogar foi o Barcelona de Pep Guardiola, temporada 2010-2011, que tem um jogo fabuloso contra o Manchester United, que era um timaço na época e conseguiu ser inofensivo frente aí ao Barcelona de Pep Guardiola. Tinha Messi, tinha Xavi, Iniesta voando, tinha Pedro. Foi a temporada que o Guardiola colocou o Messi de falso 9, né? Isso é, o Messi flutuando ali na intermediária para o ataque, fazendo muitos gols. Então, para mim, o melhor time que eu vi jogar foi o Barcelona de Pep Guardiola. O jogo mais emocionante tem algumas vertentes, né? Ou a gente como torcedor, ou caso que a gente trabalha aqui com futebol, nós fazendo, né, ali a partida de futebol, então tem aquela emoção de você estar no estádio, você estar transmitindo e tal, ou o maior jogo que você viu de emoção mesmo, daquele jogo que começa 1 a 0 e termina 6 a 6. Para mim, o maior jogo, o jogo mais emocionante que eu vi em grandeza, principalmente aqui para o futebol brasileiro, foi a final de 2002 entre Santos e Corinthians. Ali você tinha o time que vinha dominando o cenário brasileiro contra o time de garotos do Santos, e aquele jogo do 3 a 2 tem o drible do Robinho, da pedalada, tem viradas, reviradas, e o Santos vencendo depois de 18 anos. Então, para mim, o jogo mais emocionante, na época que o brasileiro era mata-mata, acho que aqui no futebol brasileiro a gente não teve um jogo tão emocionante quanto a final do Campeonato Brasileiro de 2002, Santos 3, Corinthians 2. Para mim, o jogador mais super valorizado, que o pessoal fala, nossa, esse jogador aí, e às vezes arruma uma desculpa, não, porque está um pouquinho acima do peso, porque não sei o quê, sempre foi Eden Hazard. O Hazard, ele teve um bom começo no Lille, isso você não pode negar, e no Chelsea ele muitas vezes foi banco, até ele assumir a titularidade, principalmente ali com o José Mourinho, na temporada 2013-2014. Só que mesmo ele tendo vencido algumas competições importantes pelo Chelsea, como por exemplo a Premier League, sempre foi inoperante na Champions League e sempre foi tido como um dos principais nomes do futebol mundial. O Hazard é mau jogador? É um jogador ruim? Não, mas ele está longe do patamar de Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar. Vou colocar outro aqui que para mim o Hazard está longe do patamar dele, Di Maria, entre outros jogadores. Então, para mim, o Hazard sempre foi, e agora no Real Madrid está provando, um jogador super valorizado. Talvez por ser um jogador da nova geração, um jogador que tem um driblinho, que faz alguma coisa ali, sempre foi um jogador, mas sempre foi um jogador com número muito baixo de gols, né? E um jogador, para mim, pouco decisivo nas equipes que passou, inclusive na geração belga, que por conta dele é tido como eterna promessa. Para mim, não tem nenhuma dúvida que o jogador mais subestimado da história do futebol, principalmente para nós brasileiros, é o Kaká. O Kaká foi o último brasileiro a ser melhor do mundo. Toda essa pompa que se coloca em cima do Neymar, o Neymar nunca conseguiu, né? E o Neymar vai pegar uma fase sem Messi e Cristiano Ronaldo no auge. O Kaká pegou esses caras começando ali com 22, 23 anos, no auge, né? Um ano depois o Cristiano foi eleito e um ano depois o Messi foi eleito. O Kaká ganhou uma Champions League com o Milan praticamente nas costas. Praticamente sozinho ganhou uma Champions League no ano de 2007. Foi o melhor do mundo aquele ano, justamente fez 10 gols na Champions League, um meia, fazer 10 gols na Champions League. Então assim, hoje ele é tido como um jogador bonitinho, como um jogador... Eu vi um comentarista falando, não, o Kaká é um jogador normal. E só porque o quê? Que ele não faz macaquice com a bola, que ele não fica igual uma foca brincando com a bola, por isso ele é um jogador normal? Então assim, o Kaká, tudo que a gente elogia no Cristiano Ronaldo hoje, o Kaká tinha. O Kaká tinha explosão física, o Kaká tinha velocidade, o Kaká tinha mobilidade, o Kaká finalizava muito bem e hoje não é tido como um dos principais jogadores da história do futebol brasileiro. E o Kaká ganhou tudo, ganhou Copa do Mundo, ganhou Champions League, ganhou o melhor do mundo. A estreia do Kaká, para o torcedor são paulino lembrar e ficar com saudade, foi no torneio Rio São Paulo, na final contra o Botafogo. Ele entrou, estava 2 a 0 se não me engano, ele fez 2 gols. Ele fez 2 gols e empatou o jogo ali, São Paulo foi campeão. Então, para mim, o jogador mais subestimado da história do futebol é o Kaká. Rivalidade, né? Que compõe uma rivalidade. É a história, é a tradição. Hoje a gente tem muita
rivalidade interestadual, né? O cheirinho do Flamengo, o Palmeiras, Corinthians e Internacional, mas para mim a maior rivalidade clássico, né? Aquele clássico das antigas é Grêmio e Internacional. Porque o Rafinha foi apresentado no Grêmio outro dia e a mulher enquadrou ele, né? O Rafinha contou, opa, a capinha do seu celular é vermelha, aqui dentro não pode. Ó, o patrocínio da Coca-Cola no Estádio Olímpico, para quem não lembra, era preto, porque não podia entrar vermelho ali no estádio do Grêmio. Então assim, para mim a maior rivalidade, e os jogos são muito bons entre Internacional e Grêmio. O Grêmio vem há muito tempo conquistando o título e num patamar muito alto, assim como o Inter também. É que como a mídia tradicional se concentra mais aqui no Sudeste, a gente não fixa muitos olhos para essa região do país quando se fala de Grêmio e Internacional. Mas para mim, disparado de torcida, etc e tal, a maior rivalidade do futebol brasileiro é Grêmio e Internacional, é o Grenal. A maior rivalidade de clubes no exterior. Tem várias, né? Você tem Liverpool e Manchester United, mas por conta de ultimamente eles estão muito, né? Tem uma disparidade muito grande, um tá bem, o outro tá mal, o outro tá mal, o outro tá bem. O pessoal fala muito de Chelsea e Manchester, mas o Chelsea para mim não faz clássico com o Manchester United. Então, Fenerbahçe e Galatasaray é a maior rivalidade fora do Brasil. E a gente tem isso porque os jogos, né, tem um jogo, uma cena assim, que a torcida invade o estádio e vira aquela briga toda, e dentro de campo também são os dois principais times da Turquia, o Felipe Melo, o Alex, são unânimes em falar que jogar um Fenerbahçe e Galatasaray é diferente de tudo. Então, para mim, a maior rivalidade fora do Brasil está na Turquia entre Fenerbahçe e Galatasaray. Marcos ou Rogério Ceni? Cara, eu sou suspeito para falar, porque eu analiso o goleiro muito além do goleiro, né? Acho que desde quando eu comecei a acompanhar futebol, eu tenho uma visão mais guardiolística, né, da coisa, de achar que o goleiro tem que trabalhar num todo, não apenas defender ali. Mas sua pergunta é sobre goleiro, mas eu acho impossível não encaixar as duas coisas. Para mim é o Rogério Ceni. Porque o Marcos não é o maior jogador da história do Palmeiras. Inclusive a gente fez uma seleção do Palmeiras recentemente aqui numa das transmissões e o Leão ganhou voto, o Berdan Catani e o Marcos não foi eleito. Então, em diversas seleções que se fazem, o Marcos não é unanimidade como sendo o maior goleiro da história do Palmeiras, embora ele tenha conquistado a Libertadores, tenha sido fundamental. Vale lembrar que o Marcos surge tarde, né, já com os 25, 26 anos ali. Antes daquela semifinal, o Marcos não era um goleiro tão conhecido assim, e o Marcos ele tem uma carreira muito boa até 2002, né? Depois de 2002 ele se machuca em 2002 no segundo semestre, o Palmeiras cai, passa por um momento muito difícil e você vai ver o Marcos já próximo ali à aposentadoria, embora mesmo com o Palmeiras numa fase, o Marcos ali conseguia fazer grandes jogos, etc, etc e tal. Não foi convocado para a Copa do Mundo 2006, talvez é a primeira vez na história que um goleiro é titular e destaque numa Copa e não é nem convocado para a seguinte. O Rogério Ceni, mesmo como reserva, esteve nas duas. E tem um ponto importante do Rogério Ceni, né? Além de saber jogar com os pés, o Rogério Ceni foi inúmeras vezes decisivo para o São Paulo, final do Mundial de Clubes, Libertadores. Lembro de um dia São Paulo e Estudiantes, que ele defende uma bola ali que o Estudiantes, na cobrança de pênalti, né, que o Estudiantes ia se classificar, além daquela defesa contra o Liverpool monumental. E tem uma outra questão, em 2005 o Rogério Ceni ficou em 11º lugar na disputa de o melhor jogador do mundo, no troféu Bola de Ouro. O Rogério Ceni ficou em 11º, inclusive, se não me engano, na frente de Ronaldo Fenômeno, de outros grandes jogadores. Então não tem como você colocar um goleiro que atua aqui no Brasil, que concorreu ao melhor do mundo, como não sendo melhor do que todos os outros que teve aí recentemente. Para mim, Marcão, figuraça, mas o Rogério Ceni. Difícil, quando fala de seleção sempre dá muita briga, né? Muito complicado. Mas vamos lá, né? Goleiro, Rodolfo Rodrigues. Lateral direito, Arce. Miolo de zaga, Figueroa e Gamarra. Na lateral esquerda, cara, eu vou ficar com um cara que ganhou muito, que é o Vinha do Palmeiras, né? Não pode esquecer que o Vinha acabou de ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil e é um dos maiores, o Palmeiras é um dos maiores clubes do Brasil,
e também vai ficar marcado para a história por esses títulos. E é um jogador novo que pode aí alcançar ainda o seu auge. Para mim, o Vinha. Volante, Rincon, 2 meias eu vou colocar aqui, D'Alessandro e Petkovic. No ataque, Carlito Tevez, Guerreiro, que fez o gol do título do Corinthians, do Mundial, né? Título do Corinthians. Vou colocar um cara que vai dar polêmica, mas para mim é um cara que marcou época porque era muito questionado e mesmo assim deu a volta por cima. Pela superação, né? Do preconceito do brasileiro com esse tipo de jogador, eu vou colocar o Romero. Bom, para quem acha que na marca da casa só futebol, olha a pergunta que veio aí, montar o top 5 da história do esporte mundial. Pelé, Michael Jordan, Michael Schumacher, Usain Bolt e Michael Phelps. Para você considerar um clube grande, são várias as questões que você tem que analisar, né? Torcida, conquistas, patrimônio, histórico, né? Porque a gente vai muito levado pelo momento, né? E tem que ser analisado o histórico. Por exemplo, né? O São Paulo, mas o São Paulo não está ganhando há 10 anos, né? O São Paulo não está ganhando. Mas o São Paulo ganhou antes desses 10 anos muito, então daqui a pouco pode ser o Corinthians, o Santos, o Palmeiras que fica um tempo sem vencer. Então a gente nunca pode dar o ponto final aqui, porque a gente vai morrer e o esporte, o futebol, vai continuar. Então a gente não pode colocar ponto final, nunca analisar o fim. Mas na história de Vasco e Botafogo, você tem lampejos depois dos anos 90, mas você nunca tem uma regularidade desses times. Hoje Vasco e Botafogo são favoritos para o quê? Se você pegar nos últimos 20 anos, eles são favoritos apenas para jogar Campeonato Carioca. Eles nunca são colocados como favoritos para ganhar uma Libertadores ou para ganhar um Campeonato Brasileiro. O Vasco teve em 2011 um período muito bom ali, né? Em 2012 também, eliminado pelo Corinthians na Libertadores, mas depois disso caiu, antes tinha caído já em 2008, caiu em 2013, caiu em 2015 e caiu agora também em 2020. O Botafogo 2003, 2014, agora também 2020. Eu não sei se você pegar esses times que não tem tanta tradição, eu não sei se fosse pela tradição, Vasco e Botafogo seriam considerados times grandes. Então, para mim, Vasco e Botafogo não só diminuíram de tamanho, como hoje Vasco e Botafogo podem ser considerados times pequenos, no máximo para médio, porque pelo tanto que o time deve, inclusive Botafogo e Vasco tem, ao meu ver, até analisando os elencos da Série B, pouquíssimas chances aí de retornar à Série B logo na sequência. Então, para mim, sim, Vasco e Botafogo, pelos rebaixamentos, que para mim é uma coisa que conta muito, e eu vou explicar por quê. Porque quando você fica em vice de um campeonato, você fica em segundo, pode ser uma bola traiçoeira, pode ser uma coisa. Então, você ser vice-campeão, não ter um título, por exemplo, tem time que não tem título da Libertadores e tal, isso não é um demérito, porque você ganhar é muito difícil, né? Agora, você ser rebaixado com a estrutura que tem Vasco e Botafogo é demérito, né? Começa a ser demérito. Então, para mim, Vasco e Botafogo são sim pequenos hoje no cenário do futebol brasileiro.